Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo do Dr. Flávio Oliva. E o que eu tenho hoje de novidade é que, com a evolução, hoje em dia, é tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Então, a forma de empreender, a forma de trabalhar, a forma de se relacionar com o seu cliente, se relacionar com o seu time, até mesmo com a sua família, com seus filhos, acontece de maneira muito rápida. E se você não tiver ferramentas para se adaptar, você vai ficar para trás, seja na vida ou seja no profissional. E se você não tiver um controle emocional, uma inteligência emocional para lhe ajudar, é mais difícil ainda. Pensando nisso, hoje eu trouxe dois especialistas nesse assunto. Um é especialista na nova economia e a outra especialista na inteligência emocional. É com grande alegria que eu recebo o casal Oshiro, Carlos e Gisele Oshiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, doutor Flávio. Parabéns aí pelo seu espaço. Muito feliz aqui de estar participando pela primeira vez do seu podcast. E especialmente estamos juntos em casal pela primeira vez. Oh, que legal. Muito obrigada pelo convite. É inédito mesmo, conseguir conciliar a agenda de duas pessoas que têm muitos afazeres, têm muitos compromissos. Eu fico muito grato por ter conseguido e é uma satisfação e uma honra. E eu começo perguntando para o casal, falando um pouquinho o que é a Targo Consultoria, como surgiu a Targo Consultoria? Bom, a Targo surgiu em 1999 e eu trabalhava na Ambev, na área de marketing, e a Ambev pediu para eu abrir uma empresa de marketing porque eles iam terceirizar o serviço. Por 2 anos a gente atendeu a Ambev e aí nós fomos nos reinventando ao longo desse ciclo. Então, eu tenho muita gratidão, né, a essa empresa, porque por longos anos eu trabalhei para ela, aprendi muito, porque é uma escola, e depois ela me deu uma chance de abrir uma empresa onde garantia todos os custos e me dava uma lucratividade e garantiu por 2 anos. E aí, é claro, depois a gente foi buscando novos clientes, passando por vários processos de inovação e reinvenção, e hoje a gente está focado aí na nova economia, comigo e também com a inteligência emocional, com a Gisele. E sabe o que é interessante, Flávio? O tempo que a Targo tem, 26 anos, é o tempo do nosso casamento. Então, logo que a gente se casou, eu me mudei para cá, estávamos os dois desempregados, né, Oshiro? E o Oshiro falou assim, olha, quando a gente casar, a gente vai decolar. Eu olhava para a cara dele e falei, legal. Começando do zero, né? Mas é muito interessante porque realmente a gente, né, Oshiro, juntos nós somos muito mais fortes. Então, a gente vai falar sobre isso, né, durante o podcast, que eu trabalho com essa parte emocional, que é a minha paixão. A saúde emocional e mental, eu acredito de verdade que todo mundo tem um potencial enorme e que precisa desbloquear. Por isso que eu trabalho com a mente do empresário e das pessoas que passam pela Targo. Isso é bem legal. Então, primeiro, parabéns por terem começado juntos, desde lá do bercinho, lá do projeto, e hoje tem uma empresa grande. A gente vai já falar um pouco mais sobre a empresa. Agora, como que é interessante esse processo de inovação que a gente prega? Começou como Targo Consultoria e Marketing, depois mudou para Targo Recrutamento e Seleção, depois passou só para Targo Consultoria e hoje nós somos Targo Educação Empresarial. Então, o mundo pede isso, a nova economia é essa reinvenção constante, ser um camaleão, e nós somos a prova viva do que a gente vende e ensina. E é justamente isso, as mudanças ocorrem, elas estão ocorrendo, se você não conseguir se adaptar, mudar e entender que as coisas estão mudando, você fica para trás. Eu ia perguntar justamente isso. O que é a nova economia? Por que esse termo de nova economia? Doutor, isso aqui é a nova economia, né? E eu acho que você passa por esse processo de transição também, né? A doutora Larissa puxou a fila e aí a gente vê o casal também, né? Oliva fazendo esse processo de transformação. A nova economia nada mais é do que uma mudança de mentalidade. Existe a velha e a nova economia, que é a nova forma de se fazer negócios. Então, muita gente quer mudar o seu modelo de negócios, mas para mudar o modelo de negócios, antes tem que mudar o quê? O seu modelo mental. E é onde a gente age. Então, hoje existe uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de interagir. Isso aqui é um processo de interação, onde o CPF se torna também um protagonista dentro do negócio. E, resumindo, nova economia é como você utiliza a tecnologia, isso aqui é tecnologia, e hoje nós temos a IA, já passamos pelo processo da metaverso, redes sociais, para tornar o mundo das pessoas melhor.
Então, sempre tem que ir para o lado do bem. Como é que eu torno o mundo do meu colaborador melhor, o mundo do meu cliente melhor, enfim, tecnologia e pessoas. Isso é bem interessante. Gisele, como é que você consegue, nesse mundo de transformações, trabalhar o emocional, tanto do empresário, quanto o relacionamento do empresário com seus colaboradores e, principalmente, o relacionamento familiar, porque são tantas cobranças, tanta mudança. Às vezes, o empresário, digamos assim, um dinossauro é antigo, ele tem que ter muitas adaptações e consegue. E o inverso também. Às vezes, a pessoa é nova e tem tantas cobranças, tantas angústias, que também precisa de um apoio emocional. Como é que a gente consegue trabalhar o emocional de um empreendedor? Certo. Isso é uma questão que eu diria que é um grande diferencial nosso da Targo, do casal Oshiro, porque a nova economia, ela traz tudo isso que o Oshiro falou, mas nós na Targo trabalhamos o empresário de forma integral. Não só a parte da estratégia, a parte racional, a parte do CNPJ, mas a parte do desenvolvimento do CPF. Afinal de contas, não tem um CNPJ forte se houver um CPF fraco. E para isso, nós precisamos equilibrar todos os papéis que temos. Por isso que é necessário esse equilíbrio, a parte emocional. Então, dentro dos nossos programas, eu sempre vou entregar essa conscientização de como devemos equilibrar o papel do empresário também na parte familiar, no casamento, na parte dos filhos, na parte espiritual, da saúde, intelectual, financeira. E tudo isso eu percebo assim que são coisas que vão sendo deixadas de lado, porque o empresário, o empreendedor, ele é tão apaixonado por aquilo que faz, que muitas vezes, sem perceber, por dar muita prioridade e foco para esse pilar profissional e financeiro, acaba deixando de lado. Só que eu sempre digo, olha, não tem jeito, um dia a conta chega. A hiperperformance em um pilar profissional, de dinheiro, pode até fazer você chegar com um saco de dinheiro que você quer lá no seu Everest, mas talvez você chegue lá sozinho, doente, descasado, com problemas com os filhos. Então, isso não é riqueza. Riqueza e prosperidade é quando a gente consegue dar um foco equilibrado em todos os papéis. Então, a gente consegue visualizar numa pessoa se ela é próspera ou não. E não é pela conta bancária, é pelo conjunto da obra, né? Eu costumo falar que é uma jornada, né? Então, é um processo. Se você tem que curtir o processo, tem que saber usufruir cada momento daqueles. São vários pilares, nós temos 11 pilares, basicamente, que tem o servir, tem o intelectual, tem o financeiro, tem o conjugal, tem os filhos. Se você não conseguir conciliar, não faz sentido ter sucesso financeiro se eu tenho um casamento ruim. Não faz sentido ter sucesso na empresa e não falar com o filho. Então, você tem que conseguir conciliar. E aí eu vou trazer uma outra que chama de metanoia, de estar nos ambientes corretos. Eu queria que a Gisele falasse um pouco sobre isso e depois o Oshiro já falar um pouquinho sobre a Arena do Encantamento e como é que consegue, na Arena do Encantamento da Targo, fazer com que ocorra essa metanoia, as pessoas corretas, no ambiente correto. Isso mesmo. Então, a metanoia é aquela mudança de mentalidade que a gente tanto precisa para sair de um patamar de realização para um outro patamar. E antes pensava-se que só conhecimento era necessário, mas no mundo onde a IA disponibiliza tanto conhecimento, se fosse só conhecimento, todos já estaríamos lá. Verdade. Conhecimento é importante, mas não é a única coisa. Precisamos também estar nos ambientes certos. Por exemplo, aqui é um ambiente certo. Estar aqui com pessoas que estão interessadas na nova economia, pessoas que estão aí divulgando, trabalhando a sua presença digital, conhecimento, lugares certos. E quando eu falo de lugar certo, eu pergunto para você, qual lugar que você tem que se afastar? Então, muitas vezes não é nem de onde eu devo estar, mas é de onde eu não devo estar. A segunda coisa são pessoas certas. Então, com quem eu ando vai me influenciar nos resultados que eu tenho. Então, eu preciso escolher. Às vezes, aquelas amizades do passado não fazem mais sentido. Eu preciso sentar numa mesa onde eu seja a pessoa que menos tem resultado, que menos é inteligente, porque aí sim eu vou me incomodar. E aí sim, pessoas certas, lugares certos, com o terceiro pilar, que é conhecimento certo, aí isso vai acontecer a metanoia, ou a mudança de mentalidade que a gente precisa.
Isso é importante, você Com certeza. Ser influenciado e às vezes influenciar. E você é um exemplo, sabe, Flávio? A doutora Larissa vem com a gente uma jornada um pouco mais longa e você vem há pouco tempo. Então, eu percebo você, assim, em pouco tempo conseguiu essa metanoia. E você precisou desses 3 elementos, Sim. né? Que não fosse só as pessoas de casa, né? Muitas vezes a gente fala que santo de casa, né, não faz milagre. A gente precisa estar realmente com pessoas. E eu me orgulho muito de ver a sua trajetória, o quão você está realmente um ser humano melhor, equilibrando todos os papéis, cuidando mais da família, né, mudando a parte profissional. Meus parabéns. Isso é importante. Eu sou grato ao casal Oshiro porque eu faço parte do Target Club. Daqui a pouco o Oshiro fala um pouquinho. É um grupo de empresários, um grupo de pessoas. E é justamente isso, Oshiro. Como é que a Targo consegue reunir tantas pessoas, fazer um grupo e faz isso de maneira, digamos assim, rotineira? Como é que consegue? Como é que é o desafio para poder reunir tantos empresários? E a participação é grande, muitos participam. Então, isso é bem interessante. Fala um pouquinho, Oshiro. Sim, doutor, eu acredito que é uma luz, né? A gente fez um trabalho recentemente aí, e aí eu recebi uma informação, uma mensagem, né, de que nós transmitimos luz. E aí, falando um pouquinho sobre metanoia, né, olha como que é interessante. A minha mudança também interna começou com a leitura de um livro chamado Metanoia. Gostei tanto do livro que eu fui atrás do autor do livro, que é o Roberto Tranjan, aonde também deixo a minha gratidão aqui pelo todo o conhecimento que nos passou e que eu consigo também passar para outros empresários. E aí eu fui em 2016 passar por um programa chamado de Metanoia nos Negócios. 9 meses, 1 semana por mês eu estava em São Paulo, lá no interior, com outros empresários. Então eu vivenciei essa metanoia. E hoje nós fazemos essa metanoia em outros empresários, né? Nós temos um ecossistema hoje de empresários que querem pagar esse preço, porque, né, não é nem o preço do valor de investimento. Quer pagar o preço de você se autoconhecer, de você sentir vergonha da forma como você agia, de você entender aonde você machucou as outras pessoas, porque negócios, queira ou não queira, está muito ligado entre pessoas. Né? Isso aqui é um mundo onde a gente tem relacionamento com pessoas, tanto clientes, colaboradores, família, esposa, filhos. E aí, hoje nós temos esse ecossistema de empresários que querem viver esse ambiente. Estivemos semana passada em São Paulo. Fomos também para um processo contínuo de busca pelo conhecimento. Fomos entender a nova economia, nós somos referências aqui, mas nós fomos buscar a nova economia com referência nacional, que é o João Kepler. Lá entramos no ecossistema deles também. Então, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Nós estamos indo para um novo patamar, para nos incomodarmos com outras pessoas e inconscientemente buscarmos novos degraus. Então, acho que esse é o grande objetivo Essa nosso. palavra incomodar é no bom sentido, de você se incomodar e eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu quero... Você tem que aplaudir as pessoas melhores que você. Então, eu entendo assim, não é porque... Se ele chegou lá, eu também posso chegar lá. Então, você tem que aplaudir, não ficar, ficar com... Na verdade, tem a inveja e a admiração. Admiração. Na nova economia, a admiração. Admiração. É isso que eu ia perguntar agora. Como trabalhar o emocional do empresário que está crescendo e como trabalhar o emocional daquele que não consegue crescer? Então, isso é muito interessante porque todos nós temos um potencial que a gente não sabe o quanto é grande, porque todos nós temos o mesmo potencial. O presidente da República e o morador de rua, todos nasceram com o mesmo potencial. Então, por que uns prosperam e outros não? Porque é como a gente se vê. Tudo é sobre como eu me vejo e como eu fui programada. Então, tem muitos bloqueios da nossa mente que precisam ser trabalhados. Então, eu posso conseguir aquilo que eu quiser na minha vida. Só que eu tenho que pagar o preço para saber onde eu tenho que desbloquear dentro de mim para eu conseguir. Sabe, eu estava outro dia estudando sobre procrastinação. E sabe por que as pessoas procrastinam, Flávio?
olha só, tudo começa principalmente na primeira e segunda infância. Então, talvez aquela pessoa esteja procrastinando, porque quando era criança, o pai brigou com ele porque ele tirou uma nota baixa. Só que esse menino tirou uma nota baixa e ele se esforçou. Então, ele agora pensa o seguinte: não adianta eu me esforçar, porque eu não vou conseguir e eu vou ser castigado. Isso é o subconsciente, não é a parte consciente, e por isso ele procrastina. Ou pode ser um outro motivo. Talvez esse filho tirou uma nota 10, foi mostrar para o pai ou para a mãe, e eles disseram o seguinte: não fez mais que obrigação. E aí, mais uma vez, o significado que ele colocou é: não adianta eu me esforçar. Mesmo que eu tirar a nota máxima, eu não vou ser reconhecido, não vou ser amado. E aí, por isso, e por outras situações, é que a mente vai bloqueando. Porque quando somos crianças, estamos nos programando em relação à nossa identidade, à nossa capacidade e o nosso merecimento. Mas a boa nova é: a gente não precisa ser aquilo que a gente viveu. Então, com muita autorresponsabilidade, eu posso sim me reprogramar, posso precisar talvez de ajuda profissional, ou posso simplesmente trabalhar o meu autoconhecimento através de terapias ou através de leituras. Mas a verdade é, nós não precisamos ser a nossa história, nós podemos ser o que a gente quiser. E eu ia perguntar justamente isso: como colocar a inteligência emocional dentro de casa e como trabalhar especificamente com os filhos para eles entenderem que ter medo faz parte, para eles entenderem que as frustrações faz parte do crescimento. E hoje essa juventude, essa geração é muito imediatismo, o não é aceito. Como trabalhar isso de uma maneira que nós consigamos formar a identidade de uma criança, uma identidade forte e verdadeira. Muito bem. Então, para a gente ter essa cura, essa transformação, a gente precisa de duas coisas. Primeiro é autoconhecimento. Autoconhecimento é entender quais são os meus gatilhos, o que me tira do sério, o que me faz sentir em paz. E para isso eu vou precisar trabalhar esse meu autoconhecimento, porque eu só posso dar ao outro aquilo que abunda dentro de mim. E a outra coisa é conhecimento. Por que conhecimento? Porque existe uma maneira ideal de se levar um casamento. Existe uma maneira ideal de se educar o filho seguindo a neurociência, sabendo como funciona a mente. Mas isso, se eu não estudar, eu nunca vou saber. E a tendência é eu repetir padrões daquilo que eu recebi dos meus pais. Né? Não por maldade, mas simplesmente porque eu também aprendi, fui programada, principalmente do 0 aos 6 anos, com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu vi, que eu senti, e se fechou aos 12 anos. Então, se eu não quiser trazer para a minha família atual os erros da minha família, onde eu fui criada, precisa trabalhar autoconhecimento para curar as feridas da minha criança e conhecimento. Isso é interessante. Ô Chiro, voltando um pouco para a nova economia. O empresário sempre está procurando lucro. Então, o lucro é o principal. Mas ele precisa ter propósito, ele precisa valorizar o cliente interno. Eu queria que falasse um pouquinho sobre o cliente interno e o cliente externo. Como esses 4 pilares da nova economia, como a gente trabalha isso? Olha, doutor, você estudou bastante, né? Você está com nota 10. Essas, na verdade, são as 4 camadas da gestão da nova economia que a gente ensina, né? Que você está afiadíssimo aí, já sabe claramente. E isso a gente chama do planejamento estratégico da nova economia, né? E esse planejamento estratégico é diferente da análise SWOT. Então, a velha economia está ligado muito à análise SWOT, já utilizei muito também, só que a análise SWOT você tem 50% do olhar para dentro, pontos fortes e fracos, e 50% do olhar para fora, ameaças e oportunidades que eu tenho para me defender do meu inimigo ou matar o meu inimigo, que nesse caso é o concorrente. Então, você vai perceber que a cabeça da velha economia é uma praça de guerra. O sentimento dele, eu vou para uma guerra agora, eu vou para uma batalha. E aí, o foco é o concorrente. Na nova economia, não existe concorrente, porque o foco é para dentro. E aí vem as 4 camadas.
aonde você tem que olhar 100% para dentro, aonde primeiro é o lucro, a primeira camada é o lucro, que lucro é o que gera riqueza. Lucro é que permite que você faça reinvestimentos na sua empresa, gere experiência para as pessoas e, ao mesmo tempo, possa também treinar os seus colaboradores. Então, quando a gente fala de lucro, como é que eu aumento a minha lucratividade? Criando diferenciais, inovações que o mercado não tem. Tem uma diferença aí sutil, que isso muda todo o jogo. Se você quebrar esse paradigma, já valeu assistir esse podcast. Empresário da velha economia foca na venda, no faturamento. E da nova economia foca no lucro. Às vezes eu posso vender menos e lucrar mais. Tem muita gente vendendo muito e lucrando pouco. Então, primeira camada, lucro. Segunda, propósito. Qual a contribuição que eu dou para o mundo? Por que que a minha empresa existe? E aí tem a conexão emocional. Até porque nós aprendemos na nova economia também que 85% das decisões das pessoas elas são emocionais. Apenas 15% é racional. Decisão de compra, de casar, de ter filhos, de escolher algo, né, para a sua vida, são emocionais. E aí, como é que eu toco na emoção? Com propósito. Então, propósito não é missão. Missão você vai perceber que é algo óbvio e racional. Tem algumas palavras, né, que estão muito presentes em missões, como ética, lucro, sustentabilidade, qualidade, que é o óbvio. Porque se você não tiver isso, se você não tiver ética, você está fora do mercado. Se você não tiver qualidade, também. E aí a terceira camada começa a entrar em pessoas. Cliente interno, que é o colaborador. Na nova economia, a pessoa mais importante dentro desse processo não é o cliente final, é o colaborador. Quanto mais você trata bem o seu colaborador, mais ele trata bem o seu cliente. Então, qual o desafio? Como que eu entrego o meu propósito, primeiramente, que não tem nada a ver com o que eu vendo, que é emocional, primeiramente para o meu cliente interno? Como é que eu encanto ele? E aí esse cliente interno, passando pelo sentimento, vai ter competências e habilidades para entregar os diferenciais que aumentam a lucratividade. E a quarta camada, para encerrar, tudo muito lei de Pareto, porque tudo tem que ser muito simples. Quarta camada, cliente externo, que é foco de laser. Quem é o meu cliente? O melhor cliente da nova economia é aquele que paga o que você merece e respeita o que você vende. Aquele cliente que barganha preço, quer jogar o seu produto para baixo e quer ditar o quanto quer pagar, esse não é o seu cliente. Manda para a concorrência, porque ele vai quebrar a concorrência. Então, de uma forma muito simples, 4 camadas, olhando 100% para dentro, você passa a ter uma cabeça de abundância. Isso. Velha economia, escassez. E nova economia, abundância. Eu trago para a Gisele o propósito com o cliente interno. O cliente interno é o seu time. Como você trabalhar o emocional do seu time, como você fazer uma seleção do seu time, como fazer a dança das cadeiras, porque às vezes o colaborador ele é bom, mas está na função errada. Se você ajustar aquela função dele, ele vai evoluir. Como ter esse, tanto você como empresário, ter esse controle emocional e trabalhar a equipe, trabalhar o time para poder entender o seu propósito, porque o propósito é o que vai fazer aquilo andar. Pois é, a sua pergunta é sempre o desafio número 1 de todo empreendedor, né? De todo empresário, aquele que tem um time, tanto para recrutar, quanto para treinar, quanto para reter esse talento. É realmente uma coisa muito desafiadora e na nova economia a gente aprende que uma maneira de comprometê-los e engajá-los na sua causa, no seu propósito, é viver, na verdade, o seu propósito primeiramente com eles. Então, isso quer dizer que eu preciso, antes de encantar o meu cliente final, eu preciso encantá-los também, porque senão eles não saberão, sem sentir, o que é encantamento. E a gente trabalha muito com essa temática de encantamento por causa da escola de atendimento, que nada mais é que surpreender o seu cliente. Então, como o meu colaborador, meu cliente interno, vai surpreender o nosso cliente final se ele nunca viveu isso? Se de onde ele vem, né? Essa não é uma coisa corriqueira. Então, a gente, sim, faz encantamentos internos e eles estão em primeiro lugar. Quando nós dois viajamos, a gente traz para um lugar especial, a gente sempre traz um mimo para eles. O aniversário, ele não é do mês, o aniversariante do mês. Tem aniversários individuais, porque as pessoas são individuais. Eu, como gestora,
eu e o Chiro fazemos questão de escolher o presente, nós mesmos escolhemos o presente, porque não é sobre você liberar uma verba para o aniversariante do mês, é sobre você estar presente. Então, a gente está ali presente, ter tempo para conversar, para ouvir. O Oshiro sempre comenta assim, ó, quando a gente está na nossa reunião semanal, que tem uma reunião semanal, está sempre observando o rosto de cada um, o comportamento. E aquele que está assim, com a energia meio baixa, chama no final da reunião, entende o que está acontecendo, tem esse olhar humano também, não só de querer produtividade, entre outras coisas que a gente trabalha dentro da imersão, mostrando como encantar, como surpreender, que é nada mais que entender o que é importante para você, com riqueza de detalhes. Inclusive os nossos colaboradores, quando eles entram, eles já preenchem uma lista de interesses, como eu posso te encantar de 1000 maneiras. Então, no dia do aniversário, todo mundo sabe como fazer diferente para aquela pessoa em especial. Então, é assim que a gente trabalha. Em relação a como liderar, é importante também a gente ter um mapeamento do perfil comportamental. Tanto para fazer o recrutamento, lá na empresa é muito difícil entrar, né? Porque nós somos muito criteriosos, porque a pessoa tem que ser feliz ali dentro, além de produtiva. Então, para unir essas duas coisas, eu preciso saber qual que é o perfil do cargo e qual é o perfil dos candidatos. Aquele candidato que tiver um perfil mais aproximado, comportamental, do perfil do cargo, vai dar um match, onde vai dar uma probabilidade muito maior dele ser feliz, contribuir, de também ser produtivo dentro da empresa. Isso é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, na nossa mesa, a gente tem um mapa comportamental da equipe e a gente, antes de chamar qualquer um para fazer o feedback, a gente já tem claramente quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver, como eu posso comunicar melhor com esse colaborador. Alguns posso ser mais direto, outros eu tenho que ser mais indireto, enfim, né? Então, liderar é uma arte e que precisa ser aprendida, né? E muitos empresários levam de maneira errônea, assim, na tentativa, erro, e levam muitos anos e perdendo talento. Uma coisa que eu tenho para dizer é, um funcionário ruim não fica numa empresa boa, né? Mas também um funcionário bom não vai ficar numa empresa ruim. Então, para dar esse match, muitas vezes a gente precisa também dar um passo para trás e rever as nossas estratégias. Trabalhar, né, com pessoas é sempre muito complexo. Você entender a pessoa, saber das suas dificuldades, saber da sua realidade, das suas experiências de vida, para você poder entender. Quando você faz uma seleção, não é fácil fazer uma seleção. Na maioria das vezes você faz todo um processo e você é muito assertivo, mas às vezes não consegue, tem que remanejar, tem que... Inclusive, eu estou falando de perfil comportamental, que é as facilidades que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem aquela facilidade para aquela função, mas talvez ela também está passando por desafios emocionais, que é o que mais acontece, né? E uma pessoa que está muito ansiosa, com síndrome do pânico, sempre vai achar que está em trabalho demais. E, na verdade, não tem nada a ver com o trabalho ou com o ambiente em si, né? Pode ser que ela mesma precise de uma pausa para ela trabalhar as questões emocionais. Então, lá na empresa, a gente também, no recrutamento e seleção, utiliza laudos de inteligência emocional, além de tantas outras que a gente utiliza, por isso que eu digo que é difícil de entrar na Targo por isso, né? Onde a gente vai também, o bom é que nós podemos ajudar, eu posso ajudar, né, esse colaborador na questão emocional pela minha expertise também. Isso é importante. Oshiro, me fala um pouquinho, o cliente está sempre com razão? Está sempre certo o cliente? Tá, desde que, né, ele pague o que você mereça, né, e respeita o que você vende. Então, eu vejo muitos clientes, às vezes, desrespeitosos, tanto na hora da negociação, como também na hora da cobrança. E você vai perceber que, às vezes, aqueles que pagam menos, que mais barganham, são os mais exigentes. Então, é importante entender que o melhor cliente, né, aí, se ele se enquadra, que ele paga o que você merece e respeita você principalmente, aí você vai ter que fazer tudo para agradar ele. Aí esse vale a pena. Esse vale a pena, às vezes, perder. Eu sempre costumo dizer, viu, Flávio, que às vezes perder é ganhar. Então tem muito empresário que não quer perder. E por incrível que pareça, ele perde na sequência, ele perde eternamente, até porque o ciclo de relacionamento com o cliente não é somente uma única vez.
Você imagina se um cliente vai na sua empresa ou vai num restaurante 2 vezes no mês, você tem 24 acessos durante o mês. De repente, você vai perder uma, que de repente aconteceu alguma coisa que ele não gostou, você isenta a conta dele, mas você vai ganhar nos outros 10 meses. Então, acho que é importante a gente entender, né, esse lado emocional que faz uma grande diferença, principalmente na perenidade da jornada do cliente ser cada vez mais maior. Na verdade, assim, a qualidade é a obrigação de quem presta um serviço. Então, você tem que sempre pensar na qualidade. E quando existe entre aspas, um conflito entre o cliente e o time, como é que eu resolvo isso? Qualidade não é diferencial, tá? A forma como você trata o cliente é um diferencial. Primeiro passo, para o time pensar como você, tem uma palavrinha chamada cultura. Na realidade, a forma como o empresário age com o time é a forma como o time vai agir com o cliente final. E é incrível, né? A gente já está aí há 30 anos no mercado, a gente costuma dizer na prática que a empresa é a cara do empresário. Então, se você quer saber como que é a sua empresa, olha para o espelho. Se você é uma pessoa séria, a empresa vai ser séria. Se você é uma pessoa brincalhona, a empresa vai ser sorridente. Se você é uma pessoa enrolada, a empresa vai ser enrolada. Se você é uma pessoa que não é pontual, a empresa não vai ser pontual. Então, é importante que você seja o exemplo daquilo que você quer para a sua organização. Então, palavras convencem, exemplos arrastam. Então, a forma como o seu time trata o seu colaborador, você pode ter plena certeza que é a forma como você trata o time. Então, entender isso vem do autoconhecimento. Primeiro, eu preciso saber como é que eu me porto e tudo isso é sem perceber, tá? Às vezes eu não me acho grosso e as pessoas me veem como grosso. Agora, quando eu falo, né, realmente eu sou grosso, aí a gente vai passar por um processo de metanoia e de policiamento e de atenção para, de repente, a gente não ser grosso, assim como tem várias outras variáveis também. O interessante é quando você puxa o seu time para as reuniões e permite que eles participem, dê opiniões e fala um pouco sobre mim. E às vezes a gente está tão fechado com a nossa, digamos assim, com a nossa persona aqui, o ego. E, cara, será que eu sou isso mesmo que ele está falando? Aí, às vezes a gente precisa ter esse choque para poder se permitir mudar e ouvir o nosso colaborador, né? Isso é muito interessante. Eu ia perguntar agora, em relação à saúde. A saúde é o bem-estar físico, mental e emocional. Então, nós temos que nos cuidar, tem que ter atividade física, alimentar bem, beber água, dormir, uma série de coisas nós temos que fazer. O que é que eu posso fazer, Gisele, em casa, umas coisas simples para tratar o meu emocional? Algum exercício de meditação, o que é que eu posso fazer? Coisas simples, como dica para o nosso ouvinte, o que é que eu posso fazer de imediato para melhorar e ter controle das emoções? Muito bem, ótima pergunta. Nós somos essa tríade aí de corpo, alma, que a gente diz é a mente, e o espírito. Então, para que a gente esteja equilibrado, para que a gente esteja numa alta energia, vibrando uma alta energia, é preciso cuidar desses 3 pilares. Como o doutor bem disse, o autocuidado com a sua saúde é fundamental, sobre o que come, o quanto dorme, o quanto faz exercício, isso é o cuidado do teu corpo, né? Mas ainda a gente tem a parte espiritual, que eu recomendo, não dá para eu falar só de uma coisa, né? Que precisa cada um cuidar do seu pilar espiritual através da religiosidade. Então, cada um aqui, né, pode, tendo o seu Deus, a tua religião, precisa ter essa intimidade com Deus, e para isso precisa também ter um momento ali de agradecer, de orar, de ler seu livro sagrado, qual seja, de participar de culto, de missa, de algum ritual, para que seja verdade, porque a vida é cheia de altos e baixos, e para que a gente não caia de mais energia, para que a gente não caia em desespero e sempre tenha esperança, o pilar espiritual é excelente. E agora, falando da parte emocional, lá em casa, todos nós, somos 4, né? Eu, Oshiro e 2 filhos, todos nós fazemos terapia, porque é a parte do autoconhecimento. É ter onde falar,
né? Muitas vezes a cura vem pela voz. Então, eu recomendo que, para cuidar da parte emocional, faça terapia, mas levando isso para casa, eu também faço um cuidado diário. Eu acordo 1 hora mais cedo para fazer oração, para fazer meditação. Então, a meditação, ela está aí disponível no Netflix, está disponível no YouTube, em aplicativos gratuitos. E isso é um exercício, assim como o corpo precisa de exercício para fazer músculos, a nossa mente ela pode ser treinada para ser menos ansiosa, ela pode ser treinada para não cair em depressão. E isso é comprovado cientificamente. Estudos e pesquisas médicas foram feitas revelando que se a pessoa fizer meditação todos os dias por um período de 2 meses, 3 meses, todos os dias, isso equivale a ansiolíticos. Então, olha como é importante. Por quê? Porque a mente, ela o tempo todo está aceitando sugestões, que são os seus pensamentos, seus diálogos internos, estímulos internos, e por vezes a gente não sabe como controlá-los. E a meditação, quando a gente faz, a gente abre nosso fator crítico, entra num relaxamento e começa a aceitar as sugestões positivas que aquela meditação está fazendo. Então, eu acho que isso é uma coisa fantástica, é gratuita, né? Basta você ter essa disciplina, que geralmente só se tem, Flávio, quando a pessoa tem uma dor, né? Aliás, todas as mudanças só ocorrem, né, no start da dor ou quando eu estou muito mal. Eu acho interessante que hoje nós estamos muito conectados. Então, conectado em rede social, tudo é no WhatsApp, é mensagem, você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, coisa que não fazia antigamente, porque hoje as informações estão o tempo inteiro. Então, eu costumo falar que nós precisamos desconectar um pouco da rede social, não que ela não seja boa, que são ferramentas interessantes, desconectar um pouco das informações para reconectar com pessoas. Hoje em dia, nós estamos deixando um pouco de ter o lado humano e vivendo muito no automático, muito no automático, muito no automático. Então, as redes sociais, a internet, é uma coisa muito boa. Aí eu pergunto para o Oshiro, a internet, ela vem para vender ou para ser o entretenimento? Eu acho que essa pergunta é bem interessante, porque a internet, na realidade, é um marco, na minha opinião, assim como o surgimento do fogo no mundo dos negócios. Então, é o mundo dos negócios antes da internet e depois da internet, porque globalizou tudo. Todo mundo acabou ficando de igual para igual. Surgiram as redes sociais. Com as redes sociais, você potencializou o CPF, porque até o próprio nome já diz. Rede social, como é que você se sociabiliza com as outras pessoas. E aí houve a disruptura do poder. Houve a descentralização do poder com as redes sociais, porque no passado quem tinha o poder da comunicação. E hoje todo mundo tem essa comunicação na palma da mão. Aqui nós estamos dentro de um estúdio que antes, para você fazer alguma transmissão, mesmo que fosse gravada, era muito dinheiro. Hoje se faz transmissões, inclusive, ao vivo. Uma televisão, antes, para fazer uma transmissão, tinha que ter um satélite, pagar um satélite, tinha que ter um carro de transmissão, subir uma antena, que a gente chama de flyway. Gente, olha quanto que era custoso isso. Isso a gente tem hoje na palma da nossa mão. E aí, indo para a pergunta do Flávio, é interessante o quê? Na rede social, as pessoas não vão para comprar nada. E aí tem uma grande quebra de paradigma. A grande maioria das pessoas que não entendem isso utiliza a mesma forma de vender em rádio, TV e jornal na rede social. Então, aquele anúncio de jornal que você colocava na revista, então, no jornal, ele quer trazer aquele anúncio como post para a rede social. Não vende. Rede social, as pessoas querem se entreter, passar um tempo. É tudo de forma indireta. E aí, quando você toca na dor, aí você tem técnicas para isso, a pessoa se enxerga nessa história que você está contando, aí fala, opa, essa pessoa pode me ajudar. Então, é tudo em forma de entretenimento, de uma forma light, comendo a pizza pelas beiradas. Você faz uma ligação, né? A pessoa se enxerga naquela situação e termina se relacionando com aquela pessoa, seguindo aquela pessoa, e quando tem algum problema, lembra daquela pessoa, seja de um médico, seja de um arquiteto, seja de um produto, você termina... Mas as redes sociais têm o lado ruim também, né, a internet, porque o grande desafio hoje nosso é o presenteísmo, é você ter presença.
E isso começa primeiramente conosco, porque se eu não consigo ficar sozinha, em silêncio comigo mesma, eu não vou conseguir parar para ouvir o meu marido, parar para ouvir meu filho, o meu colaborador, né? E a falta de presenteísmo é exatamente você estar em casa, mas estar com pensamento no trabalho. Estar no trabalho, mas estar com pensamento em casa. Enfim, né? Ficar divagando, principalmente a mente, quando não está presente, ela fica ou no passado, num passado ruim, são os depressivos, ou no futuro. Um futuro também temeroso, um futuro ruim, que é o ansioso. Então, para eu trazer a minha mente para aqui e para agora, eu preciso, e para ter um bom relacionamento com as pessoas, eu tenho que entender que a pessoa mais importante sempre vai ser a que está na minha frente, não o que está no celular, né? E isso é um grande desafio, né? Eu estou falando e tento fazer isso, mas muitas vezes eu falho. Muitas vezes eu estou ali achando que é uma coisa muito importante, é uma venda, é um cliente, meu filho, e não dou atenção para o meu filho. Meu Deus, daqui a pouco meu filho nem está mais em casa, porque ele já tem 18 anos, daqui a pouco vai casar, vai seguir a jornada dele, e eu não vou ter esse momento precioso, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Presenteísmo. Quem está na sua frente é a pessoa mais importante. O marido está jantando, ele é a pessoa mais importante. O colaborador está ali, ele é a pessoa mais importante. Tem muita gente que conversa com o colaborador continuando ali no computador, de lado, assim, não vai falando, né? Então, ele está claramente entendendo que ele não é importante para você. E nesse mundo, Flávio, para a gente deixar nossa marca, nosso legado, a gente precisa, sim, dar atenção às pessoas. Acho que esse é o ativo mais importante, além do tempo, é a atenção, né? A capacidade de dar atenção. Porque só quando eu dou atenção ao outro é que ele vai sentir o quanto ele é importante para mim. Então, esse é um grande desafio que isso nos rouba muito, né? É uma ferramenta muito importante, ela resolveu nossa vida. Hoje o banco está na palma da mão, hoje você faz tudo na palma da mão, mas então nós estamos muito conectados, muito dependentes, e às vezes nós deixamos de viver, deixamos de uma coisa simples, um passeio, um jantar, e a pessoa está conectada. Então é muito importante ter limites, né? Limites, ter uma higiene mental, uma higiene do sono, você se permitir viver. Então, nós fomos, a maioria foi criado como trabalho, eu tenho que trabalhar, a família... O famoso sangue, suor e lágrimas. Né? E quando na verdade não deveria ser assim, você tem que colocar primeiro Deus como em primeiro lugar, depois a sua saúde é o mais importante. Sem saúde você não vai conseguir trabalhar, sem saúde você não vai conseguir ter uma boa família. Então, nós temos que priorizar a família. E o propósito desse podcast aqui é justamente esse, é nós conversarmos sobre saúde, seja diretamente ou indiretamente, seja orientando o empresário da nova economia, seja orientando sobre pequenos exercícios para tratar o emocional, mas que nós consigamos levar saúde como um conceito amplo para melhorar. Você sabe uma coisa que tira muito a saúde do empresário? É a falta de conhecimento, sabe? Toda vez que qualquer pessoa aceita um desafio que ela não está preparada para, aí ela começa a ficar ansiosa, porque aquilo é um desafio, é um problema, então a mente já começa a ficar hipervigilante, né? Como eu resolvo isso? E é por isso que o conhecimento é libertador, porque tudo aquilo que eu não tenho, ou todo problema que eu tenho, é pelo conhecimento que eu ainda preciso buscar, né? Então, a gente vê muitas pessoas querendo ser empreendedoras só porque cozinham bem, porque costuram bem, porque fazem alguma coisa bem, ou se formou médico, então entende muito de saúde, mas empreender exige habilidades de empreendedor, de empresário, e para isso vai ter que estudar muito, vai ter que estudar sobre liderança, sobre processos, finanças e tantas outras habilidades que são necessárias, né? Por isso que quando o empresário vem até a gente, ele vem muitas vezes querendo desistir, né, Oshiro? Não, essa é a minha última tentativa, já estou para desistir, já quebrei não sei quantas vezes. Então, aí ele entende o quanto todos nós vamos ter que estar sempre numa sala de aula aprendendo. E é por isso que eu e o Oshiro também fomos, né, Oshiro? Não só fomos participar de uma imersão, como a gente paga acesso. Por que a gente paga acesso, Flávio?
as pessoas perguntam, Gisele, Oshiro, como que vocês, palestrantes tão entendidos do assunto que vocês já dominam, por que vocês ainda buscam conhecimento? Por que vocês pagam acesso? A gente paga acesso porque a gente quer estar ao lado de pessoas que já têm o resultado que a gente quer ter. Sim. E para isso, por que eles vão me aceitar se eu sei menos que eles? Eu preciso pagar acesso, né? Então, a gente paga acesso e a gente acabou de entrar num clube onde se fala de nova economia num outro nível, sabe? Onde se fala não só de nova economia, mas se fala de investimento, de equity, que é a palavra do momento. Então, no próximo podcast, a gente vai estar, com certeza, podendo falar sobre essa nova maneira de se investir, onde fala-se que o lucro é a gorjeta do empresário. Equity, aí sim é jogo de gigante, né, Oshiro? E é nesse jogo que a gente vai entrar agora. Eu acho que é interessante, primeiro você tem que ser, para depois ter alguma coisa. Então você tem que se preparar. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não tem a atitude. Às vezes ele tem o conhecimento, tem a atitude, mas não tem a coragem de executar, não tem a habilidade para executar. Então, uma coisa puxa a outra. Agora, Oshiro, puxando nessa deixa da Gisele, vocês vão lá fora participar de grupos de empresários, se capacitar, de trocar o seu ecossistema. Mas aqui em Manaus vocês fazem a mesma coisa local com as pessoas. Como é que é essa experiência de fazer essas imersões, essas mentorias? Como é que tem sido essa experiência? Sim, na realidade, o que tem lá fora, Flávio, a gente traz para Manaus. Qual a grande vantagem de você vivenciar em Manaus? O custo é menor e você não tem o custo também das passagens, das hospedagens, das ausências na família. Então, o que tem de melhor lá fora, até porque nós buscamos, a nossa mercadoria, na verdade, é o conhecimento. E nós pagamos valores altíssimos, não vamos nem falar preço, valores altíssimos para buscar esse conhecimento, porque não é um conhecimento raso. Então, às vezes, fala, nossa, mas está muito caro, né? É caro, é você continuar na ignorância. Então, esses clubes que tem lá fora, nós temos aqui, você vai interagir com empresários da região, vai poder fazer negócios com empresários aqui da nossa região, e aí nós temos hoje um ecossistema onde um ajuda o outro, um compra do outro, e é incrível. Se você fizer um negócio dentro do nosso ecossistema com outro empresário, está pago o investimento. É o testa rápido e arruma rápido, né? Você vai lá, faz o negócio e vamos ver se vai dar certo, e junta e... E uma coisa que você perguntou mais cedo é como que a gente consegue atrair. Eu acho que eu e o Oshiro temos, assim, como grande diferencial, primeiro a integridade. Integridade é fazer tudo aquilo que prega, né? Então, a gente atrai semelhantes, que são casais que empreendem juntos, assim como vocês, né? E pessoas que querem não só cuidar da parte dos negócios, mas também da família. Então, a gente atrai muito essas pessoas. Então, além da integridade, é a confiabilidade, né? Então, nós transmitimos essa confiança. E aí, a gente acaba atraindo pessoas do bem. Pessoas que têm essa vontade de empreender, de ser bem-sucedido, mas que quer valorizar também a família. Então, eu acho que essa é uma peneira que traz muitas pessoas do bem. Então, a gente atrai essas pessoas. E quando a gente menos percebe, todas estão conectadas. Então, grandes amizades, novos grupos de empresários são formados a partir dos nossos. Afinal de contas, nós já estamos entrando no 5º ano desses clubes, nesses masterminds, clubes de empresários. A gente vê grandes amizades surgindo, grandes grupos surgindo a partir do nosso grupo. E isso, para nós, é uma coisa de grande satisfação, porque, como diz o João Kepler, quem não serve para nada. Então, esse é o nosso servir. Boa. Esse é o nosso servir também, sabe? É compartilhar conhecimento. E quem participa do nosso grupo fala assim, tem pessoas que estão como a doutora Alessandra, como a doutora Larissa, desde o início de todos os grupos, elas perguntam para elas assim, por que vocês ainda andam com os Oshiros? O que você acha que ainda tem para aprender com os Oshiros? E aí a doutora Alessandra respondeu o seguinte, ela falou num podcast meu, falou,
não é sobre o que eles falam somente, né? É sobre o que eu vejo que eles fazem. Então, muitas coisas que a gente coloca em prática, nossas atitudes, tem um não verbal muito forte e principalmente as pessoas que a gente consegue conectar dentro dos nossos grupos, né? São pessoas com uma energia muito boa, com todos com a mesma frequência ali e acabam fazendo não só negócio, mas como grandes amizades. Eu vejo assim que cada episódio que eu gravo aqui do podcast tem um aprendizado e ter vocês aqui, que a gente já se conhece, acompanha, faz parte do grupo, sempre é um grande aprendizado. Então, são muitos aprendizados, mas o que eu acabei de pensar aqui, que o grande aprendizado hoje aqui, pensando no nosso assunto, é que para você ter sucesso na nova economia, você tem que ter um lado emocional forte. Então, não sei se realmente essa é a lição do dia, mas é uma das lições do dia, né? Sim, porque empreender lida com todas as fraquezas do empresário, né? Quando ele não vende, mexe com a autoestima. Quando ele vai contratar, mexe com os preconceitos que ele tem. Quando ele vai liderar, mexe com as dificuldades de relacionamento. Ou seja, o empresário só vai fazer a sua empresa crescer no teto e no limite do seu desenvolvimento pessoal e emocional. É por isso que a gente trabalha as duas partes. E é por isso que a nossa imersão chama novamente, né? Nova economia com mente expandida. E aí a gente costuma dizer o seguinte, que tal recomeçar o seu negócio novamente? É bem legal. O novamente foi bem pensado. Eu queria deixar aberto para vocês divulgarem rede social, os canais, as portas estão abertas. Tá certo. Então, o Instagram da Targo Educação Empresarial é Targo Consultoria e o meu é @Gisele Oshiro. Então, se você quer conteúdo sobre inteligência emocional, sobre como trabalhar a parte emocional dentro do empreendedorismo, podem me seguir. E você, Oshiro? O meu é @Carlos Oshiro. Né? Além disso, a gente tem um programa de rádio na Rádio CBN aos sábados, das 9h30 às 10h30, que chama Mercado Inteligente. E temos também um quadro no G1, né? Na coluna, temos uma coluna lá no portal g1.com.br, onde a gente fala de nova economia, além quinzenalmente também aí na tela da Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo. Hoje nós estávamos lá, inclusive, e aí a gente sempre dá essa contribuição nas redes sociais e também nos meios tradicionais. Foi muito bacana, foi muito interessante, aprendi muito com o casal, é sempre uma alegria ter essa conversa bem descontraída, um bate-papo mesmo sobre nova economia, sobre inteligência emocional, é muito legal falar sobre isso. Então, vocês que gostaram do nosso tema de hoje, continuem nos acompanhando, nos sigam no YouTube, nas redes sociais e aguardo todos vocês no próximo episódio.